Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. É uma alegria mais uma vez poder estarmos aqui tratando dos assuntos desta obra da nossa irmã Joana de Ângeles, intitulada Seja Feliz Hoje. E nós vamos tratar hoje da lição número 20. A lição tem como título O Tesouro da Oração. Joana vai trazer para a gente nesse capítulo, meus queridos irmãos, a oportunidade da reflexão sobre o tema, como ela sempre propõe, esse trabalho de reflexão, de entendimento, mas principalmente uma advertência amorosa para que nós possamos criar o hábito da oração. E quando a gente fala em hábito, vale ressaltar que a gente foge do conceito do automatismo, dos hábitos já desenvolvidos, mas de ter a rotina, dessa palavra hábito no sentido da rotina da oração. E é claro que toda oração, ela precisa ser feita do coração, né? Então a gente precisa entender o valor do sentimento quando nós emitimos essa conversa com Deus, porque a oração é essa conversa com Deus, com o Mestre Jesus, com os tarefeiros da tua seara, né, da seara do Cristo, que estão ali a nos amparar, a nos ouvir, a nos acolher nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Joana começa esse texto, meus irmãos, e ele é cheio de parágrafos que a gente precisa destacar, e Joana começa a falar sobre, no geral, que tipo de orações a gente emite ao Mestre Jesus ou a Deus nosso Pai. Vale a gente fazer um parênteses aqui antes de começarmos a tratar dessa questão, da gente entender por que com o tempo a gente foi abrindo mão da oração, porque houve uma época no desenvolvimento da humanidade em que a oração era hábito mesmo, né? Por várias vezes ao dia, mas na verdade quando isso era uma coisa ainda muito feita, realizada, vamos dizer assim, perdia-se o senso da prece feita realmente, emitindo ideias do Espírito. Então era uma coisa ainda muito mecânica, né? Muito um cumprimento de regras que se faziam. Com o tempo, a sociedade ela foi se desenvolvendo, em tecnologia, ela foi se desenvolvendo na arte, ela foi se desenvolvendo no campo das ideias, né? dos pensamentos filosóficos, a própria psicologia, entendendo o ser humano como um ser completo, né? E organizado de emoções, de sentimentos, de tendências, e fazendo a gente compreender a importância de retomar essa nossa identidade. Então essas coisas todas foram abrindo campo para tantas buscas do Espírito, no sentido de se completar, né, como ser que anseia sucesso, que anseia alegria, que anseia felicidade. Então a própria rotina nossa foi nos distanciando desse comportamento, né, das regras da oração diária. Então muitos de nós reconhecem o valor da oração, mas não a tem como uma postura cotidiana. Ainda está no campo de todos nós que entendemos que a caridade é importante, que a gente entende que o amor é necessário. A gente poderia até repetir palavras, pensamentos
de autores importantes que vêm falar do assunto. A gente poderia repetir todo o Evangelho vivido e sentido pelo Cristo, mas a gente ainda não consegue viver o amor, a gente ainda não consegue praticar a caridade em sua plenitude. A oração, ela também permeia por esse percurso do nosso reconhecimento até da importância, mas de não aproveitarmos as oportunidades que a vida nos dá para exercer essa tarefa. E a oração não fica distante disso. A vida tão marcada por uma série de compromissos que nós mesmos imputamos ao nosso cotidiano, mina as nossas energias físicas, mina, às vezes, as nossas esperanças. E a gente acaba por completar o ciclo do dia, do tempo em que a gente está em sono profundo, do tempo em que a gente está acordado, trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, enfim, com inúmeras atividades que a gente vai colocando uma atrás da outra, às vezes com intervalo quase que nulo de uma para outra. E quando chega ao final do dia, nem a oração noturna, aquela que deveria ser para nós um procedimento natural de agradecimento a Deus pelo dia que tivemos e a solicitação de que a noite venha trazer para nós as oportunidades de aprendizado, de reflexão e de proteção que a gente necessita nesse tempo em que a gente está distanciado ali do corpo físico, né? Desse estado de atuação no cotidiano físico. Enfim, a gente nem isso a gente faz. Quantos de nós já não iniciou uma oração e dormiu sem concluí-la? O dia amanhece, a gente não sabe o que o dia vai nos reservar. A gente não sabe que coisas que a gente vai viver, meus irmãos. E nem isso a gente ora pedindo a Deus a proteção para que a gente consiga ter um dia com tudo que o dia vai nos trazer, mas com sabedoria para experienciar cada vivência dessa e agir de modo cristão, buscando aí as melhores atitudes no campo desse sentimento, né, desse amor que deve permear a nossa vida. Então a gente fica tocado por uma mensagem dessa da Joana, porque é mais uma advertência. E a gente precisa abrir os nossos corações para podermos entender essas orientações. Então eu queria começar um parágrafo aqui, que a Joana começa a falar sobre a oração, e ela diz assim: olha, a oração trata-se de um grito emocional na hora da aflição, encaminhado ao Pai Criador como um ato de irrestrita confiança. Então ela levanta aqui um primeiro aspecto, que seria um grito emocional de aflição. É aquela prece que a gente emite quando a gente está em desespero. Porque e nessa hora é muito natural a gente procurar Deus. Então a gente endereça a Deus diretamente as nossas orações, porque a aflição nos toma a alma de uma tal forma que a gente não sabe o que fazer. A dor vem muito grande, pedindo para a gente fazer alguma coisa por nós próprios, né? O outro é que ela, no mesmo parágrafo, ela diz assim: noutras vezes é uma descarga de angústia que necessita de socorro imediato. Então Joana está colocando aqui, olha, dos nossos momentos de total desalinho. Essa fala da Joana me lembra a passagem de André Luiz, quando ainda no umbral,
e cansado de tudo que havia experimentado ali de vida, né, de tormentos, de dores, um total desgaste. André Luiz se desprende dos seus interesses, da sua vaidade, dos seus questionamentos, né, de tudo aquilo que impedia com que André Luiz percebesse o amparo de Deus ali mesmo, naquela zona de tanto sofrimento, e ele ora pedindo o socorro num estado de angústia, de dor profunda, que ele não queria experimentar mais. Então a obra nos relata, André Luiz nos conta, né, do quão foi a sua transformação naquela hora, no amparo recebido, porque aquela prece emitida com toda aquela carga emocional de dor, de sofrimento, mas ao mesmo tempo de confiança, de esperança de que a ajuda viria, contando com essa ajuda. Né? Então são momentos da vida de todos nós, e quem não viveu isso ainda, e quem não teve a sua resposta obtida nessas orações, quem não teve, quem já não passou por horas de imenso tormento e a oração chegou como luz nas nossas vidas. A gente parece que em meio à nossa vida, a gente esquece dessa assistência e abre mão de um recurso poderoso, não é? Aí ela continua, então ela coloca ali das aflições, né? Da oração oriunda da profunda angústia, e ela finaliza assim: e por fim é um enlevo, ou seja, um deleite de gratidão em delícia de emoção. É a prece colocada a Deus como reconhecimento das dádivas recebidas, do quanto nós somos abençoados todo dia, toda hora, por Deus, pelas oportunidades que nos vêm, pelo amparo que temos, pelo convívio com as pessoas que amamos, pelo alimento que está à nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo coração que bate, pelos olhos que abrem a cada dia. E a gente não tem esse sentimento de gratidão, de reconhecer as oportunidades que Deus nos dá de vitória espiritual, de crescimento espiritual, e a gente se distancia disso. Então Joana começa o capítulo colocando para nós assim, essas, vamos dizer assim, essas 3 características de preces endereçadas a Deus. Ela continua que quando a gente compreende isso, a gente entende que a oração ela não se restringe apenas a pedidos, né? Mas que ela é também um louvor a Deus, um reconhecimento, né, da luz que vem para nós, dessa vida pulsante que nos alimenta. Ela coloca que orar é romper com as barreiras limitadoras do sentimento. Olha, meus irmãos, isso é profundo demais, porque a Joana, quando ela fala de sentimento, ela está entrando assim num campo do indivíduo, do ser imortal. E a gente sabe que os nossos sentimentos, eles estão ainda em processo de depuração, vamos dizer assim, porque tudo muito ainda em nós é carregado por uma carga emocional muito grande de vivências do nosso passado. Então, quando ela fala que a gente rompe com essas barreiras das emoções, né, no campo aí dos nossos sentimentos, a gente entende que ela quer dizer para nós assim que
que a oração vinda do Espírito, ela precisa romper com os nossos interesses imediatos. Ela precisa nascer dessa comunhão com o Pai, da vontade que nós temos de realmente nos comunicar com Deus. Uma comunicação, meus queridos irmãos, transparente, verdadeira, de lucidez moral, de envolvimento cristão, de quem estende a mão ao Pai, sabendo que Ele vai corresponder às nossas rogativas, às nossas colocações, porque Deus nos conhece e não nos nega o amparo, não nos deixa à revelia. Olha que coisa mais linda isso, meus irmãos. Por que a gente reluta tanto em reconhecer essa bondade? Por que a gente reluta tanto em servir com Jesus, em se reconhecer como filho de Deus, em trabalhar na seara do Mestre, que é para nós nosso irmão maior, que tem essa comunhão com o Pai imediata? A gente precisa compreender que o Mestre Jesus, e isso é importante a gente relatar, que o Mestre Jesus orava, meus irmãos, nós estamos falando do Cristo. Jesus orava. Jesus procurava o silêncio, o recolhimento do silêncio para orar. Agora, vamos pensar com clareza, se o Mestre Jesus, toda a perfeição, orava, buscava essa comunhão com o Pai, imagina cada um de nós, ainda tão, nossa gente, tão distante disso, tão precário a nossa condição moral, nós muito mais precisaríamos estabelecer a comunhão com Deus. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, o Mestre Jesus tinha colocado aos discípulos o conhecido Sermão da Montanha, e os discípulos que ali estavam queriam receber dele, entender dele, né? Porque o próprio sermão em si é uma prece. O Sermão da Montanha é uma prece, como toda a vida de Cristo. A vida de Cristo é uma prece o tempo todo. E o Mestre Jesus, quando solicitam dele que ele nos ensinasse a orar, Jesus nos ensina o Pai Nosso. Meus irmãos, se a gente parar para refletir sobre aquela oração, a gente percebe nas palavras do Cristo uma total entrega ao poder de Deus, ao amor de Deus, a essa presença de Deus em nossas vidas. O Mestre fala do pão que alimenta o corpo e a alma. O Mestre fala de que as nossas intenções no reconhecimento de Deus nasce da humildade. Jesus fala da necessidade de proteção que nós vamos precisar. Jesus deixa claro que nós iremos errar. Jesus deixa claro que nós precisamos desse amparo e dessa luz em nossas vidas. A oração, ela é uma organização, vamos dizer assim, da sua mensagem de amor. Quando ele fala da necessidade que nós temos de respeitar a Deus como nosso Pai e Criador. Então,
a gente vai percebendo que se não fosse importante ensinarmos a orar, Jesus não teria feito. E quando ele faz essa oração a nos dizer como conversar, não é um conjunto de palavras que Jesus coloca ali. Jesus coloca das nossas intenções que deveriam estar naquele patamar para conversar com Deus. Olha que lindo isso. E a nossa dificuldade é alcançar essas coisas, né? Então a mensagem de hoje da Joana é muito importante para nós. Um outro aspecto que Joana coloca aqui, isso é um fato, ela coloca que às vezes a gente não consegue se concentrar numa oração. Você já deve ter vivido isso. A gente começa a orar, daqui a pouco a gente está pensando naquele problema que está na nossa cabeça. Daqui a pouco a gente está muito distante de outras coisas todas. Por que isso acontece? Por que isso se dá? Quer dizer, se a gente, poxa, eu quero orar, estou me propondo a isso, vou sentar aqui, vou me recolher, vou orar. E me coloco nessa vontade íntima. Por que meu pensamento vai devagar para outras tantas coisas? Joana levanta esse aspecto. Eu vou ler o parágrafo porque para a gente poder entender isso. Ela diz assim, olha, nem sempre é tão fácil a oração assinalada pela perfeita integração da criatura no Criador. A falta do hábito saudável, né, do nosso cotidiano, da nossa vida, interrompe o fluxo do pensamento, desse pensamento que a gente está querendo emitir para Deus na oração. E ideias imprudentes interferem nesse ato de orar, dificultando a sintonia. Por quê? A oração é emissão de pensamento. É energia endereçada ao alto, a Deus. Ora, quando a gente começa a fazer a oração, energias nos ligam verticalmente a Deus. Se no meio dessa busca vertical de interligação com o Pai, a gente se distancia para o cotidiano, isso é interrompido e passa então a pairar aqui, no âmbito das nossas ações cotidianas, daquilo que nos movimenta o mundo íntimo, psíquico, presos ainda, escravizados ainda que somos às coisas materiais. Aí ela diz então, as ideias, imprudentes interferem no ato, dificultando a sintonia. Aí olha que interessante, a insistência disciplinadora, mediante a criação de novo programa, termina por facultar a doce interação entre o orante e o destinatário. Bom, o que Joana coloca para nós aqui? Ela fala do ato em si da oração. Então você começou lá sua oração, de repente você percebeu que você se distanciou, que você começou aqui nas preocupações do cotidiano. Opa, vamos começar de novo. Essa insistência do momento ali, que vai nos respaldar as energias. Mas mais do que isso, é a insistência no comportamento digno, no bem que a gente possa fazer. Então a gente precisa buscar a solidificação dos bons atos. E aí vocês podem falar assim, Kátia, então aquele que, como a maioria de nós, está aqui em sofrimento, em delitos, esse não vai conseguir o acesso a Deus nunca. Não é isso. Não é isso. Porque Jesus, que é o emissário
da vontade de Deus a todos nós, nos disse: venha a mim como estais, que eu vos aliviarei. Sempre haverá a mão estendida para qualquer um de nós. A oração que nasce no íntimo do ser sempre é ouvida pelos irmãos espirituais e acolhida por aqueles que têm a tarefa de atender as nossas rogativas. Agora, é inegável que quanto mais obrarmos no bem, mais conseguiremos estabelecer uma conexão com a espiritualidade superior. E daí o ato de orar será mais fácil, com mais fluidez para nós. Interessantíssimo, não é? E a gente precisa entender essas coisas. Bom, Joana continua dizendo assim: a emoção específica de paz percorre o ser que ora, sempre que ele consegue alcançar com a mente e o sentimento essa fonte geradora da vida. Então, se a gente faz a prece mecanicamente, que é o que aconteceu durante muitas décadas do desenvolvimento da sociedade, da humanidade, essa realmente não tem esse poder sobre nós, mas a prece sentida, essa sim, sempre trará para a gente novas energias. Continuando, ela diz assim, olha, ainda falando sobre isso, determinações tradicionais no passado impunha a prece e não se preocuparam naquela época em estabelecer que se trata de um colóquio de fé, um diálogo de fé, de esperança e de amor. Torna-se então indispensável essa identificação dos propósitos nossos de quem ora para Deus, que é o nosso Pai e Criador. Joana diz assim, olha, quando a fé ora, aí vamos voltar lá, naqueles itens de aflição, quando ora com aflição, pela angústia e com gratidão. Ela diz assim, ó, quando a fé ora, uma vibração ascendente superior rompe as cristalizações mentais e abre o psiquismo ao Senhor. Quando a fé, né? Olha, é importante isso, o sentimento de fé. Quando alguém está em aflição, né? E que busca na oração, existe esse sentimento de que aquela prece ajuda a virar, porque a gente acredita que Deus está por nós, que vem nos amparar e nos assistir. Aí ela continua, quando a esperança ora, há uma natural comunhão que devolve a onda de luz que beneficia quem faz a solicitação. Então a gente vê o segundo aspecto que ela levanta da prece oriunda da angústia. Porque se você ainda não tinha fé ardente, né, que faz orar nos momentos de aflição, de dor, no momento de extrema aflição, de extrema angústia, no ápice da sua dor, você ora porque você espera que alguma coisa de melhor aconteça. Tem que acontecer para você. Na nossa cabeça, do que está em estado de angústia, tem que acontecer. Porque a gente já está no fundo do buraco. A gente já não sabe mais o que fazer, o que buscar. Então o que nos resta é esperar. A esperança de quem espera essa ajuda. Então ela fala aqui, olha, quando a esperança ora, há uma natural comunhão que devolve a onda de luz que beneficia quem faz a solicitação. Então, é o socorro que a gente citou lá da obra do Nosso Lar, de André Luiz. E por último ela fala, olha, quando o amor ora, olha lá, o terceiro ponto da gratidão, né?
ela vem aqui, ó. Quando o amor ora, sucede uma fusão de psiquismos que culminam no êxtase. Poderíamos colocar, porque quando ela fala fusão, gente, ela está falando isso, né? Isso aqui é fusão, entrelaçamento dessas energias psíquicas de quem ora, né? De quem é o beneficiado e de quem é o divino dispensador da bondade. Então, a gente pode citar nesse aspecto aqui algumas preces também que a gente conhece, tão conhecida de nós, né? Você lembra da prece de São Francisco de Assis? Olha o que São Francisco diz naquela oração, se aquilo não é, gente, um reconhecimento dessa gratidão, porque quando a gente ora pedindo a Deus que a gente leve paz onde não tem paz, que a gente leve amor onde não tem amor, que a gente leve esperança onde carece a esperança, quando a gente coloca isso é uma carta de gratidão, porque a gente reconhece que nós somos detentores de todas essas bondades, então é nosso dever servir. É importante a gente compreender essas situações todas da bondade do Cristo. E isso é um manancial de amor que brota dentro de nós, São Francisco de Assis, meu irmão. É para nós representante disso, né? Aí você pega o próprio Pai Nosso. Se não é o Pai Nosso, reconhecimento de gratidão. Não é? Interessante demais a gente parar para refletir sobre essas coisas, porque a gente às vezes fica, né? Admira, gosta. Me lembro que quando a gente cantava a oração de São Francisco lá na Fraternal, como que isso elevava as nossas energias, nossos sentimentos, não é? A própria música Quanta Luz, que é uma oração aos nossos corações, é esse momento de encontro nosso com Deus. Que nasce do sentimento cristão, né? Isso é muito lindo. Ela continua, reclama-se, ela fala no cotidiano, olha como que ela nos lê com bastante propriedade, né? Joana diz assim, reclama-se que nem sempre a oração resolve a problemática. Nossa, olha isso aqui. Daquele que diz assim, não vou ficar orando nada não, isso não tem solução, isso não resolve. Quando há esse tipo de pensamento da pessoa que fala assim, não vou orar nada não, isso não tem solução, isso não tem caminho, né? Quando isso acontece, na verdade, a pessoa está entendendo a oração apenas como peditório e esperando dela a solução dos problemas. Meus irmãos, pensa bem. Se fosse assim, se fosse desse jeito, nós íamos pegar todos os nossos probleminhas, aqueles que a gente mesmo cria, tudo aquilo, e ia falar assim, hoje eu vou orar porque eu quero esse probleminha solucionado, vou orar agora porque eu quero esse aqui, porque eu quero aquele ali. Já pensou se fosse assim? A vida é feita de obstáculos, de dificuldades, porque nós mesmos as criamos, mas o nosso grande crescimento está em solucionar a partir da nossa transformação moral. A solução dos nossos problemas nasce da nossa mudança de comportamento, de caráter, de valores. E a oração nos sustenta nesse desejo de transformação. Então, atitudes como essa em relação à oração é equivocada e propaga uma ideia ruim, como se Deus não fosse Pai,
bondoso que nos assiste, que nos ampara. O que é uma inverdade, que Deus está sempre ao nosso lado, nos guiando, nos amparando. Então Joana fala isso aqui, reclama-se que nem sempre a oração resolve a problemática. Esta, porém, não é a sua finalidade real. Solucionar os problemas que promovem você, não é a sua finalidade real. 2 pontos, ela vai falar, solucionar os problemas que promovem o ser, mas o inspirar na equação, dar-lhe sabedoria e lucidez para superar as circunstâncias. Então, quando a gente busca pela oração refletir sobre os nossos problemas, a espiritualidade vem e nos mostra o caminho. A vida precisa ser refletida nos seus mínimos detalhes. Ela diz, ela faz aqui uma alusão daqueles que só oram quando estão defrontados com o problema. É a maioria das nossas condições. Por isso a advertência dela, a necessidade que nós temos, meus irmãos, de cuidarmos disso, de criar esse hábito. A gente precisa buscar isso. Ela diz que a verdadeira oração é aquela na qual o espírito se isola do mundo, encontra-se num santuário de fé e funde-se com o Supremo. Quando ela usa o termo isolar, ela quer dizer assim, não é? Se afastar, né? Jesus, ele procurava o silêncio do recolhimento. Você imagina a carga de responsabilidade do Cristo. A gente pode encontrar esse espacinho de silêncio dentro da nossa casa, num cantinho da nossa casa, debaixo de uma árvore, no quintal de casa, ou mesmo no quarto, né? Num ambiente que a gente possa se recolher. É preciso buscar este recolhimento. Ela diz assim, olha, muita falta faz a oração ao ser humano. O soberbo, o egoísta, não se preocupam com a oração, porque se acreditam capazes de equacionar, ou seja, de resolver os enigmas do caminho, superar os ásperos desafios da ascensão. Mas quando fazem, raramente o realizam com humildade no coração, entregando-se aos desígnios do divino. Deveria a oração ser uma prática natural, porque pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade são também formas enriquecedoras de oração sem palavras. É a vida de Jesus. Toda vez que a gente pratica um ato de amor, de caridade, a gente está em exercício de oração. A gente está dizendo para Deus e ao Mestre Jesus que a gente se preocupa em fazer da nossa vida uma prática de amor, que a gente sofre com a dor do outro, que a gente se preocupa se no prato do outro também tem o que comer, se a gente quer ver que todos estejam bem, livres das suas dores morais, físicas, espirituais, e obrar nesse sentido. Não querer resolver o problema do mundo, mas dizer para aqueles que estão próximos a nós que podem contar conosco. Levar uma mensagem de amor e de esperança àquele que está em desalinho, que está desesperado. Quanta coisa boa a gente pode produzir, meus irmãos, para aqueles que estão à nossa volta. Mas é preciso que nos reabasteçamos de forças. A oração é para a gente esse repositório de forças. Vamos buscar o hábito, principalmente, gente, ao amanhecer, antes de levantar da nossa cama. Vamos endereçar o pensamento a Jesus. Vamos pedir que a gente tenha um dia fortalecido na fé e na esperança. Vamos pedir que a gente saiba aproveitar as oportunidades
de renunciar, de silenciar, de ser assertivo, de dar a palavra de esperança, de dizer o não na hora de dizer o não, de saber dizer o sim quando necessário, mas que todas as nossas ações sejam de amor. Ao passar do dia, vamos agradecer a Deus o dia que tivemos, porque passou aquelas horas todas. Nós estamos de novo voltando ao nosso lar, nós vamos de novo colocar o nosso corpo em uma cama quentinha. A gente precisa buscar isso. E à noite, nesse distanciamento, né, da alma ao corpo, em que a alma respira mais liberdade, que ela seja de proteção. Porque o mundo espiritual nos aguarda, né? Então a gente precisa contar com essa assistência dos benfeitores espirituais a nos proteger. Joana diz assim, finalizando aqui o capítulo: quando se sintas censurados por qualquer incerteza, aflição, ora com ternura. Quando te encontrares em júbilo, em coisas boas, que a vida está sorrindo, né, nesses momentos de refazimento, ore em gratidão. Quando estejas na expectativa, ora acalmando a tua ansiedade. Saber esperar, porque tudo concorre para o nosso bem, tudo flui para o nosso bem, tudo se desenvolve para o nosso bem. Então a gente precisa saber esperar, ter sabedoria de entender que as coisas não são da forma como a gente quer que seja, são da forma que precisam, mas que a gente nunca está desamparado, que Deus sempre nos cuida, nos zela, nos ampara, né? Ela termina assim: Jesus vivia em plena identificação com Deus. A sua vida era uma oração, e ainda assim ele orava com frequência, a fim de que permanecesse sagrada a união com Deus. E quando na cruz, suas últimas palavras de louvor a Deus foram a de aquiescência, de consentimento à vontade de Deus, numa verdadeira oração. Tudo está consumado. Foram as últimas palavras do Cristo na cruz. Ora, meus queridos irmãos, dia virá em que nós iremos falar com Deus com tanta pureza, com tanta transparência, com tanta leveza, de quem realmente acredita e reconhece esse amparo. Então a gente precisa fazer sempre o nosso melhor. E hoje eu vou cantar Quanta Luz, porque eu acho que hoje vale isso, essa lição. Mas convido você a fechar seus olhinhos na sua casa, a buscar o pensamento íntimo com o Pai. Pensa nas pessoas que você ama, pensa na sua vida, pede essa assistência e vamos mais uma vez cantar juntos. Canta aí da sua casa também, como a gente fazia lá, tá bom? Então vamos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nós.
Quanta luz, quanta luz. Queridos amigos, que Jesus possa abençoar seus corações, que vocês possam conversar com Deus, dividir com eles as suas dores, as suas dificuldades, e que a vida possa ser para cada um de nós a oportunidade única de transformação nesse momento em que se faz, e que as vidas futuras que nos aguardam sejam de grande exercício no bem e no amor, assim como agora a gente precisa servir. Muita paz. Até semana que vem.